Fala aí pessoal, tudo certo? Carlo Ancelotti chegou. O Carleto, ou Carlinhos, como falaram, brincaram, né, na coletiva, chegou e fez a sua primeira convocação na seleção brasileira. Os seus... foram 23, eu nem vi se foram 23, mas 25 jogadores que estarão na próxima data FIFA contra Equador e Paraguai. Equador fora, Paraguai em casa, se eu não estou enganado. E assim, uma lista que eu acho que não teve nenhuma grande surpresa. Eu até tinha feito brincando com alguns amigos, um daqueles interativos, sabe? Convoque sua seleção e tal. E eu tinha feito bem parecida, não mudou poucas peças. Eu tô procurando aqui pra ver se eu acho, mas faz uns dias já, acho que tá bem pra cima na conversa, deixa eu falar. Mas é uma lista que basicamente atendeu, acho que tudo que se esperava, né? Mas vamos falar sobre ela. Antes de tudo, eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. E aqui a gente fala muito sobre futebol internacional, veja só. Mas também, claro, seleções, futebol europeu, enfim, tudo mais. Futebol sul-americano também. E vamos falar sobre essa convocação do Carlo Ancelotti, passando pela lista antes. Deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Bom, o Equador, só para falar os jogos, né? O Equador é dia 5 de junho em Guayaquil, né? E o Paraguai é dia 10 em São Paulo, provavelmente no... normalmente aqui em São Paulo o Brasil joga na Arena Corinthians, né? No Química Arena, não sei se vai ser lá, pode ser no Morumbi de repente, sei lá também, enfim. A lista, vamos à lista, vou olhar para cá porque eu estou no PC lendo ela, tá? Goleiros, Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Defensores, tá tudo junto, mas eu vou falar laterais e zagueiros separados, tá? Laterais, Alexandre do Flamengo, Carlos Augusto da Inter de Milão, os dois esquerdos, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo como direitos, né? Zagueiros, Alexandre do Lille, Beraldo do PSG, Danilo do Flamengo entra como zagueiro, apesar de no Flamengo ele jogar como lateral, né? Mas na Juventus ele vinha sendo só zagueiro, né? Enfim, foi como zagueiro. Léo Ortiz do Flamengo e Marquinhos do PSG fechou ali o sistema defensivo, né? Meio-campistas também tá junto, tudo volante e meio-campistas, tá? Enfim, em meias. Mas... Andreas Pereira do Fulham, Andrei Santos do Strasbourg da França, ele está emprestado lá, é um clube dos mesmos donos que o Chelsea, né? Mais ou menos ali, ele está emprestado pelo Chelsea, o Chelsea deve usar ele na temporada que vem, inclusive. Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United voltando à seleção depois de um bom tempo, né? Sem atuar pela seleção, o Gerson do Flamengo e o Ederson da Atalanta, né? O Ederson goleiro não foi, tá? Por favor, não confundir também. E no ataque, Antony do Betis, voltando também à seleção, né? Agora que ele está indo muito bem no Betis. Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, logo do Manchester United, né? Tá tudo acertado ali, falta pouquinho para ele se transferir para o United. Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham também voltando à seleção, ele que jogou com o Ancelotti no Everton, é bom lembrar também. E Vinícius Júnior do Real Madrid. Antes de falar da convocação em si também, falar das ausências, né, rapidamente, acho que principalmente duas para explicar, né? O Rodrigo estava meio que acordado ali que ele não iria ser convocado nessa data FIFA, estava se recuperando de lesão, parece que também um desgaste mental da temporada, enfim, não foi convocado, já sabia que não seria convocado. E o Neymar, segundo o Ancelotti, conversou com ele, inclusive na manhã de hoje mesmo, falou, né, sobre entender que ele estava voltando de lesão e tudo mais, e preferia agora no momento jogadores mais prontos. Disse que o Neymar concordou. O Neymar estava machucado, né, com uma lesão muscular, voltou a atuar pelo Santos contra o CRB, né, pela Copa do Brasil, jogou 25 minutos, alguma coisa assim, e agora no último domingo, ontem, né, venceu na vitória do Santos sobre o Vitória da Bahia, ele atuou também por alguns minutos ali, mas ainda está sem ritmo, é fato, né, nem sabemos se ele vai atuar, por exemplo, quarta-feira no amistoso entre Santos e RB Leipzig. Então beleza, duas ausências aí citadas. Acho que as outras são opções técnicas, né? Tipo o Ederson mesmo do Manchester City. Acho que é mais uma opção. Eu não vi a entrevista inteira, eu vi a coletiva, depois eu vi as 2, 3 primeiras perguntas, depois não assisti mais, não sei se ele explicou algum outro caso. Mas se eu falar e ele tiver explicado depois, eu corrijo nos comentários aqui. Mas vamos lá, eu
Os goleiros, eu acho que é isso mesmo. A única questão seria o Ederson, né? O Ederson não ser convocado. Não sei se foi mais opção também, ou o quê, por que foi. O GE apurou que o Ederson não foi convocado para tratar uma pubalgia. Então, né, normal também. O Endrick também está machucado, acabou não sendo convocado por isso, mas é que o Endrick não era uma figurinha sempre carimbada, né? Então, apesar de que eu acho que o Ancelotti ele vai ser convocado mais regularmente. Enfim, bom pontuar também que na matéria do GE, até mais para baixo, está falando, né? É que o Rafinha está suspenso, né, no primeiro jogo, por segundo cartão amarelo, não joga com o Equador, né? E só está disponível para a segunda partida. Beleza. Então, goleiros, acho que é isso mesmo. Se o Ederson não está à disposição, o Hugo é uma boa escolha. Acho que no Brasil você tem hoje bons goleiros atuando muito bem. O Hugo é um deles. Até o Everton do Palmeiras também, por mais que não esteja no mesmo nível que já atingiu um dia, acho que ainda tem um bom nível. Se você pensar em outros mais emergentes, né, surgindo, tipo o Gabriel Brazão no Santos está muito bem. Eu não acho ele tão bom goleiro assim. Acho ele um bom goleiro, mas não a nível de seleção. Mas o Léo Jardim no Vasco, enfim, são jogadores surgindo ali, entre aspas, para esse cenário. Mas acho que a escolha do Hugo é muito boa, assim como o Alisson, que para mim segue sendo titular incontestável. Laterais, Alexandro e Carlos Augusto é justo. Talvez eu iria com o Caio Henrique, né? Eu não sei se ele não está disponível ou o quê, mas realmente ele não é muito escolhido, né? Ele não foi algumas vezes, né, para a seleção, poucas. Acho que ele é mais jogador no geral. Mas o Carlos Augusto tem também um bom momento, né? Vive um bom momento, apesar de não ser titular incontestável lá na Inter de Milão. Acho que é uma aposta justa também. Acho que é uma aposta justa. Enfim. Quem mais? Falando de lateral direito, a lateral direita é uma posição escassa, né? Mas eu acho justo também o Wanderson e o Wesley. O Wesley é uma opção mais ofensiva, o Wanderson mais equilibrado. Acho que ok, nada demais aí também, né? Acho que se fugisse disso, até dava para fugir, mas seria mais questão de gosto mesmo, né? Questão de preferências e tudo mais. Enfim, nada absurdo também. Zagueiros. Eu tenho uma opinião talvez meio polêmica, mas eu acho que para mim o ciclo do Marquinhos já acabou na seleção. Eu não levaria mais o Marquinhos, não convocaria mais ele. Acho que já passou por muito tempo lá, já não vem um grande nível. Se bem que essa temporada do PSG ele está muito bem, né? Mas eu não levaria mais o Marquinhos. Eu acho que ele que o ciclo já encerrou. Mas tudo bem, também entendo. Convocação justa, acho. Enfim. Danilo. Tenho lá minhas exceções, eu não vi o Danilo muito no Flamengo ainda também, para ser bem justo. O Léo Ortiz é merecidíssimo, o Léo Ortiz está em grande nível. Talvez seja o melhor zagueiro atuando aqui em solo brasileiro, seja o Léo Ortiz. Ainda tem uma qualidade no passe muito, muito grande, né? O Beraldo muito bem na França também, assim como o Alexandre. O Alexandre talvez seja desconhecido do público aqui no geral, né? Mas ele fez um campeonato francês muito interessante. Ano passado também já tinha feito um ano muito bom, uma temporada bem legal. Ele que é um jogador que passou aqui na base acho que do Flamengo aqui no Brasil, né? Mas ele se forma como jogador profissional lá em Portugal, né? Então, por isso é um pouquinho desconhecido. E ainda por clubes menores, ele passou pelo Chaves, que o Hugo Neneca também, o Hugo Souza também passou, e passou pelo Vitória de Setúbal. Então, clubes bem menores, né? Então, no começo da carreira aí você não ouvia falar tanto dele, mas agora está muito bem no Lille, que tem realmente um time ali com alguns jogadores interessantes. No meio de campo, eu acho justo a volta do Casemiro. Vem melhorando bastante nos últimos tempos e às vezes você sente que falta um cara de mais experiência nesse meio de campo da seleção. O Bruno Guimarães, para mim, tem que ser titular e segue bem. Gerson também, uma convocação justa. O Ederson da Atalanta também. O Ederson é uma convocação que poderia ter saído faz tempo até. Poderia ter saído antes. Mas está muito bem, também, então convocação justa. Quem mais? Eu não sei. O Andrei, o próprio Andrei também tem jogado muita bola também, convocação justa do Andrei. Eu não sei o Andréas, eu não acho que ele esteja nesse nível. Mas, enfim, tá bom, entendo. Mas eu não levaria o Andréas Pereira, não. Acho que poderia ter
ter outra opção por ali, mas tudo bem. E no ataque, Justo Antony também está muito bem, né, no Betis. Foi uma temporada realmente em grande nível. O Matheus Cunha também, apesar de usarem ele como centroavante, não é necessariamente centroavante, acho que isso prejudica ele, perdão. Ele é um cara que, para jogar mais como segundo atacante, nem um meio armador também não é, mas um pouco mais para trás, mas enfim. Martinelli vem muito bem também no Arsenal, acho que é meio que uma alternativa ao Rodrigo, né? Rafinha, sem comentários, baita temporada, Vini Júnior também. O Estevão é mais naquela de, se ele não está em um grande nível no momento, eu até acho que ele já esteve melhor nessa mesma temporada, mas é aquilo, é o tipo de jogador que não dá para deixar de fora, porque ele vai ser importante no ciclo e nos outros ciclos, nos próximos também, então tem que levar. E claro, é muito talentoso também, um jogador que é muito bom e entrou muito bem na seleção quando convocado antes. Agora o Richarlison me incomoda demais, porque o Richarlison não está bem no Tottenham. O Tottenham fez uma temporada horrorosa. Ele está machucado, tudo bem, é verdade, mas ele já não joga bem faz tempo. E eu acho que é um jogador limitadíssimo, apesar de ter que reconhecer que na última Copa ele foi muito importante, né? Ele foi muito importante em 2022, fez um papel tático bem interessante também, fez belos gols, inclusive, né? Mas ele não está bem, eu acho, para ser convocado. Eu levaria o Pedro, do Flamengo. Até porque acho também que ele faz um papel muito único ali de pivô que nenhum outro centroavante entrega no momento. Mas enfim, escolhas aí. Acho que também o Ancelotti não conhece muitos jogadores aqui do Brasil. Tem alguns aqui, a lista foi ajudada também pelo Rodrigo Paiva, né, que é diretor de seleções, e o Juan, que é coordenador técnico, o ex-jogador, o Juan, ex-zagueiro. Então, entendo ali, mas eu levaria o Pedro, não levaria o Richarlison. Agora sim, não é como se tivesse nenhum grande absurdo aqui, tá? É uma lista bem montada, uma lista que tem praticamente os melhores à disposição. A gente pode debater se a geração é fraca ou não, aí é outra coisa. Eu não acho, eu acho que tem bons nomes ali. E você pode sentir falta também do Lucas Paquetá, aí eu não sei, né? Vai ter a questão do julgamento dele, se ele vai poder continuar a carreira ou não, enfim. Aí já é outra questão também perigosa, né? É porque, de repente, você conta com o cara e ele é julgado e é banido, porra, aí não tem como, né? Mas enfim, acho que começa bem o Carleto, tem tudo para ter um trabalho muito interessante, até porque é um baita de um treinador. Enfim, o que você achou da convocação, da chegada do Ancelotti? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu!